Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu nome é Dinei Serpa e quem acompanha o meu canal há mais tempo deve lembrar que constantemente eu estou insistindo na ideia da semântica, né? Insistindo em pontuar essa questão da semântica que para mim tem sido de grande importância conseguir entender que muitas das coisas, a maioria das coisas das confusões que existem no mundo, das coisas que nós não entendemos, na falta de comunicação que existe na sociedade, comunicação real, claro que eu estou falando, né? É disso que eu estou falando. Existe por causa da semântica, quer dizer, muitas pessoas não entendem o que isso quer dizer, e traduzindo de uma forma bem simples, a semântica praticamente são as figuras de linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, a gente fala praticamente o tempo todo através de figuras de linguagens. Não existe uma comunicação real. Na questão da semântica, a gente fala uma palavra, produz uma palavra, pensando uma coisa, tentando comunicar algo que está na nossa mente, uma forma de compreender o mundo, a nossa forma de entender as coisas. E o interlocutor, né, o ouvinte, muitas vezes compreende essa palavra de uma forma totalmente diferente, de acordo com as suas próprias crenças, de acordo com seus próprios condicionamentos, de acordo com a sua visão de vida. Então, na maioria das vezes, não há uma comunicação real por causa da semântica, que é a interpretação que se faz de uma palavra, de uma frase, de um texto escrito ou falado, isso não vem ao caso. E, e é realmente preocupante, já são 6 anos falando sobre isso no canal, com uma certa constância. Algumas pessoas realmente compreenderam, algumas pessoas realmente conseguiram ir além, que é praticamente a única forma de haver uma comunicação real é tentar ir além das palavras. Compreender o seu significado é importante, claro, de acordo com os dicionários, né? É uma base. Muitas pessoas até nem têm essa preocupação. Aliás, a grande maioria das pessoas não tem nem essa preocupação, né? De buscar realmente saber o que a palavra significa no dicionário. A grande maioria ouviu falar e foi repetindo, 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 e acaba não havendo uma compreensão real do significado literal. Então, em primeiro lugar, a gente deveria procurar o sentido literal da palavra, muitas vezes até a própria etimologia da palavra, da onde ela surgiu, porque o que acontece? Muitas palavras, ou melhor, todas as palavras, elas foram se fundindo ao longo do tempo, mudando muitas vezes até o seu sentido, o seu significado original. Começa com um significado e depois ela vai alterando, alterando, alterando até chegar aos nossos dias com um significado completamente diferente. Eu vou dar um exemplo, mas que fique claro que é apenas um exemplo, não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, mas, por exemplo, a palavra pecado, no seu sentido original, ela queria exprimir a ideia de errar o alvo. Então, nos dias atuais, nós diríamos
se fosse levar isso ao pé da letra, nos dias atuais diríamos que o pecador é aquele que errou o alvo. Simples assim. Mas ao longo do tempo a gente sabe que as religiões, a sociedade como um todo, o senso comum foi colocando um peso moral em cima dessa palavra que chegou até os nossos dias. Então essa palavra até a gente se arrepia quando alguém fala, né? Não tô falando literalmente, se arrepia literalmente, né? Então a gente até tem um certo receio de usar essa palavra e parecer estar falando de algo religioso. Mas na verdade pecar é bem simples, né? E o que significa errar o alvo? O que significa pecar, então, nesse sentido? Significa que a gente não está agindo de acordo com aquilo que queremos ser, aquilo que queremos, digamos assim, né, para me fazer compreender aquilo que queremos nos tornar. Então, se a gente for avaliar a fundo, o erro ele não existe. Tudo é acerto. De uma certa forma, tudo nós incorporamos tudo, experienciamos tudo e tudo faz com que nós sejamos quem nós somos. Então não existe erro, não no sentido que a gente aprendeu. E, e aí então a própria palavra, esse próprio conceito, né, de erro, de pecado, né, nesse sentido tem um peso enorme na gente, né, na nossa sociedade, no senso comum e tal. E tudo que existe é acerto. Então, nesse sentido, a palavra pecado, com o peso que ela chegou até nós, ela perde totalmente o seu sentido atual, uma vez que não existe erro. O que existe é eu estar indo numa direção diferente, ou pode ser oposta, ou pode ser um pouco que me leve para longe de mim mesmo, né? Então é erro nesse sentido. Quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu quero me tornar. Embora a gente possa aprofundar um pouco mais nessa questão do se tornar. Porque quem é que quer se tornar alguma coisa? É o ego, é a mente. Então não há nada para se tornar. Na verdade, o que a gente precisa, e eu tenho pontuado muito isso nos meus vídeos ao longo desses 6 anos aí de existência do canal, o que a gente tem que buscar é apagar tudo aquilo que nos foi ensinado para poder então descobrir quem realmente somos. Então não é uma questão de se tornar algo, é uma questão de ser quem nós realmente somos. Só que nós estamos tão condicionados nesse mundo das palavras. Até tem uma coisa interessante, terminando, né? Então a gente está tão condicionado nesse mundo das palavras que nós nos confundimos o tempo todo. Nós não temos uma clareza de comunicação. Mesmo eu falando tudo isso agora, eu sei que vai gerar um monte de dúvida em muitas pessoas. Por quê? Porque bate naquilo que a pessoa está acostumada, naquilo que ela foi doutrinada, naquilo que ela foi condicionada, na caixinha aonde ela foi colocada. Então bate com tudo aquilo que ela aprendeu e muitas vezes, na maioria das vezes, não entra, não penetra, é difícil de entender. Por isso é tão difícil de entender o que os grandes mestres tentam ensinar e tentam falar. É difícil entender, muitas pessoas reclamam por que Jesus falava em parábolas, por que Buda falava tão complicado, Confúcio, Lao Tse, Rumi, por que eles falam de forma tão misteriosa? Mas na verdade não é que eles falam de forma misteriosa, é que nós fomos condicionados, nós fomos doutrinados, nós fomos ensinados de uma forma que torna difícil compreender o que eles estão tentando dizer, justamente por causa da semântica, justamente por causa da interpretação. Então, o erro está, e quando eu falo erro, óbvio, já deixei isso claro antes, o erro não existe. Onde nós estamos errando para compreender, porque se a nossa tentativa é compreender os ensinamentos dos mestres, então algo está errado nesse sentido.
Então, o que tem que ser feito é limpar todo tudo aquilo que nós aprendemos. Essa é uma parte um tanto difícil, porque envolve muito autoconhecimento, é preciso uma profundidade muito grande, e é somente através da meditação. Também essa palavra eu tenho pontuado também em muitos vídeos, o significado de meditação, que não é, mais uma vez, não é aquilo que nós aprendemos no senso comum, principalmente aqui no Ocidente. Meditação não quer dizer eu sentar e ficar em silêncio e botar uma música ou pronunciar mantras, ou embora isso seja considerado meditação, a meditação nada mais é do que silenciar a mente para me conhecer. E o que é silenciar a mente? Que é isso que eu ia dizer antes. Muitas pessoas confundem, acham que tem a ver com silêncio físico ou até mesmo silêncio mental. E é uma coisa além. Silenciar a mente é justamente observar esses condicionamentos, observar os pensamentos desfilando um após o outro na nossa mente, estar consciente deles. Então, muitas pessoas, porque não há uma forma de comunicar isso. Então os mestres dizem, silencie a mente. Essa é a única forma atual de comunicar algo nesse sentido. Mas isso confunde as nossas cabeças, porque a gente acha que isso se trata de silêncio, de ruído. E não é isso. Silenciar a mente significa observar aquilo que está acontecendo dentro dela. E quando eu falo mente, mais uma vez, outra palavra mal compreendida, porque a maioria das pessoas confunde mente com cérebro, mente com pensamento, e é um pouco além. Quando a gente fala mente, a gente está falando dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos que circulam no nosso, como dizer, no nosso todo humano, digamos assim. Nesse nosso todo, porque não se concentra na nossa cabeça, no nosso cérebro. E também a gente fala, né, no coração, mas também não se concentra no coração, porque os pensamentos e as emoções, elas circulam em todo o nosso corpo. Agora, se a gente observar, parece que o pensamento surge na cabeça e parece que a emoção surge no coração. Mas isso tem a ver com outros mecanismos que muitas pessoas já ouviram falar, que se trata de chakras, de aura, e são mecanismos que fazem com que o ser humano se torne funcional, com que nós funcionemos aqui nesse plano mental, nesse plano da forma, no reino da forma. O reino original, digamos assim, o reino espiritual, digamos assim, do espírito, como a gente fala, ele é o reino sem forma. A forma não tem importância. A forma ela tem importância, tem uma importância muito grande aqui nesse nosso meio, nesse nosso reino, digamos assim, mental e físico. Tem um propósito para isso. Nesse mundo que nós chamamos de mundo sólido, que de sólido não tem nada. É outra palavra que precisa ser bem estudada e compreendida. E então eu estou passando aqui para chamar a atenção mais uma vez dessas coisas, da semântica, né, que eu falei agora, meditação, palavras que confundem a nossa cabeça, o silêncio da mente, uma expressão muito usada, o que significa isso? Né? Não tem nada a ver, eu repito, com o silêncio de ruídos, mas sim com a observação, perdão, daquilo que está acontecendo no nosso íntimo, no nosso interior. Isso é silenciar a mente. E isso pode ser feito em qualquer momento, inclusive num momento de agitação externa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia agitado,
Nós podemos observar tanto o exterior quanto o interior. A gente pode ver como o exterior reflete no nosso interior. Por quê? Porque a gente está em silêncio. Por mais que a rua esteja barulhenta, os cachorros latindo, os passarinhos cantando, os carros buzinando, toda aquela balbúrdia exterior, a gente consegue trazer isso para um estado de silêncio mental. Aí a nossa mente fica falando, causando emoções, as emoções ficam ali acontecendo e a gente está observando, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. A mente vai achar isso até estressante e trabalhoso, de certa forma até para a mente, mas isso leva a eu prefiro usar a palavra silêncio. Isso leva ao silêncio, verdadeiro silêncio. E só quem experimenta é que pode saber realmente o que isso é. Por hoje é isso. Não esqueçam aí de apertar o sininho para receber as notificações e as novidades. Não esqueçam de se inscrever, obviamente, no canal. E um grande abraço fraternal a todos e até sempre.